Dando continuidade, faltou numerar essas duas equações, tá? Para potência e para perda de carga, ou melhor dizendo, né, na forma como está escrito aqui, para queda de pressão, tá? E vamos só aproveitar para relembrar o diagrama de Moody. Vou tentar focalizar bem aqui. Então, considerando o diagrama de Moody, nós temos a região do escoamento laminar, F é igual a 64 sobre Reynolds D, da mesma forma que foi apresentada a equação. Aqui no eixo, na vertical do lado esquerdo, nós temos o fator de atrito de Darcy. Na abscissa, nós temos o número de Reynolds, baseado na velocidade média, tá? E no diâmetro interno do tubo. E aqui, do lado direito, nós temos a rugosidade relativa, ε sobre d, tá? Colocada de uma forma adimensional. E aqui nós temos região de escoamento laminar, tá? Aqui seria o nosso Reynolds crítico de aproximadamente 2.300. Para frente dele uma região de transição. E depois aqui a partir dessa linha tracejada, uma linha que ele coloca aqui como zona completamente rugosa. Isso daqui seria uma zona para escoamento completamente turbulento, tá? De tal forma que nessa zona o fator de atrito se torna independente do número de Reynolds, tá? Então, vamos pegar aqui para o caso de um tubo liso. Nesse caso do tubo liso, à medida que nós aumentamos o número de Reynolds, o fator de atrito diminui. E ele não chega a passar essa zona aqui, que ele chama de completamente rugosa. Se nós pegarmos aqui uma rugosidade relativa muito alta, em torno de 0,05, para um número de Reynolds relativamente baixo, em torno de 3 às 10 a quinta, o escoamento já entra nessa zona completamente rugosa e não sente mais o efeito de variação do número de Reynolds, ou seja, para um Reynolds de 3 às 10 a quinta, desculpa, 3 às 10 a quarta, falando errado, tá? Para um Reynolds de 3 às 10 a quarta até um número de Reynolds aqui de 10 a oitava, o valor do fator de atrito não se altera. Tá? Então, só lembrar, para trabalhar com esse diagrama, você vai entrar com o número de Reynolds, vai subir o número de Reynolds até a curva de rugosidade relativa, dada no problema, tá? A partir do momento que você chegou na curva com a rugosidade relativa desejada, você vai puxar aqui para o lado esquerdo e vai retirar o valor do fator de atrito. Se for laminar, você já entra diretamente aqui com a expressão F igual a 64 sobre Reynolds D. Lembrando sempre que é sempre interessante evitar, de um ponto de vista de engenharia, trabalhar nessa região aqui onde os dados são mais escassos. Tá? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as considerações térmicas para o escoamento. E aí, pensando em termos das considerações térmicas, a primeira coisa que nós podemos destacar é, dessa vez já deixei esquematizado o desenho, tá? Com uma qualidade um pouquinho melhor. Vamos imaginar o seguinte: nós temos um fluido entrando com uma temperatura uniforme, menor do que a temperatura da parede do tubo. Então, nesse caso, se existe uma diferença de temperatura entre a temperatura da parede do tubo e a temperatura do fluido, vai se desenvolver uma camada limite térmica. Tá? O contrário também poderia acontecer, ou seja, nós poderíamos ter a temperatura de entrada do fluido, o nosso PR de zero aqui, tá? Sendo maior do que a temperatura da superfície da parede e transferência de calor acontecendo do fluido para a parede. Tá? Nesse caso que está esquematizado, vamos trabalhar com temperatura da superfície da parede maior do que a temperatura de entrada do fluido. Bom, a camada limite térmica começa a se desenvolver. Da mesma forma que acontece para a camada limite hidrodinâmica, vai chegar a uma determinada posição onde essa camada limite térmica
vai se unir aqui na região central do tubo e nós vamos passar a ter o chamado, a chamada, né, região completamente desenvolvida, tá? E não o escoamento completamente desenvolvido. O escoamento completamente desenvolvido seria para a camada limite hidrodinâmica. Essa posição, na onde isso ocorre, nós vamos chamar de um XFDT, para destacar térmico, e a região anterior a isso é denominada como região de entrada térmica. Tá? Um ponto que também vale a pena ressaltar agora é que, seja na questão de temperatura de superfície fixa ao longo da parede do tubo, seja na questão de um fluxo de calor uniforme ao longo do tubo, essa situação do desenvolvimento dessa camada limite térmica até uma região onde ela se encontra, aqui na região central do tubo, vai acontecer. Tá? Então nós vamos ter uma região completamente desenvolvida do ponto de vista térmico, tanto para a situação de TS igual a uma constante, quanto para a situação de QS duas linhas igual a uma constante. Lembrando que é impossível a gente ter TS igual a constante e QS duas linhas igual a constante. Tá? Nós podemos ter ou uma situação ou outra. Um outro ponto interessante também é que, nesses dois casos, a forma do perfil de temperatura vai ser diferente. E além da forma do perfil de temperatura ser diferente, a diferença entre a temperatura do fluido e a temperatura do fluido na entrada continua aumentando com X. Porque se o seu perfil de temperatura passar a não sofrer mais nenhuma variação, assumindo temperatura constante ou assumindo um fluxo constante, nós vamos estar deixando de ter, um processo de transferência de calor acontecendo. Tá? Na realidade seria, nós vamos chegar que a temperatura do fluido seja igual à temperatura da superfície. Só deixando um pouco disso por escrito. Portanto, para TS igual a uma constante, quanto para Q duas linhas igual a uma constante, a temperatura do fluido continua variando em relação à temperatura do fluido na entrada. Tá? Ou seja, considerando esse caso onde a transferência de calor está acontecendo da parede, ou no sentido da parede do tubo para o interior do tubo, nós podemos dizer que nos dois casos, tanto o que a temperatura do fluido, ou o tanto, melhor dizendo, que a temperatura do fluido excede a temperatura na entrada, continua aumentando com a direção X. E isso mesmo após o escoamento ter se tornado completamente desenvolvido, tá? Ou seja, nós passamos XDH e mesmo após termos passado os XFDT. Então, na região completamente desenvolvida de um ponto de vista térmico, o nosso perfil de temperatura
também continua variando, tá? A magnitude dessa temperatura do nosso T de E e X não vai ser uma constante, ou seja, enquanto que no caso hidrodinâmico, a partir de XFDH, qualquer ponto, qualquer posição X aqui que eu desenhe no meu perfil de velocidade, ele não vai se alterar. No caso da camada limite térmica, a partir do XFDT, qualquer posição X que eu desenhe no meu perfil de temperatura, eu vou observar que o mesmo continua se alterando, ou seja, eu continuo tendo uma dependência em relação a X, tá? Coisa que não acontece no caso da camada limite hidrodinâmica. Para o escoamento laminar, o comprimento de entrada pode ser expresso, entrada térmica, né? Pode ser expresso por XFDT dividido por D, para o caso de regime laminar, é aproximadamente igual a 0,05, que multiplica Reynolds D vezes o número de Prandtl. Observa que é uma expressão muito similar à expressão que nós temos lá para o caso do XFDH, tá? Hidrodinâmico, onde é simplesmente 0,05 vezes Reynolds D, nós chamamos lá de equação 81. A única diferença aqui é que entra a multiplicação pelo número de Prandtl. Isso nos leva a 78. A seguinte análise: se o número de Prandtl for menor do que 1, nós vamos ter que o XFDT vai ser menor do que o XFDH. Ou seja, o comprimento de entrada térmico vai ser menor do que o comprimento de entrada hidrodinâmico. Se o número de Prandtl for igual a 1, XFDT vai ser igual a XFDH. Comprimento de entrada térmico vai ser igual ao comprimento de entrada hidrodinâmico. E por outro lado, se o número de Prandtl for maior do que 1, o comprimento de entrada térmico vai ser maior do que o comprimento de entrada hidrodinâmico. Ressaltando apenas que isso daqui é válido para escoamento laminar. Por outro lado, quando nós temos um número de Prandtl muito maior do que 1, por exemplo, um óleo de motor, podemos pensar em alguma coisa de tipo Prandtl maior do que 100. É razoável assumir escoamento completamente desenvolvido na região de entrada térmica.
Ou seja, nós temos um XFDH muito menor do que o XFDT. Então, é uma hipótese razoável. Nós assumimos que, olha, aqui na entrada do tubo, como essa região de entrada térmica é muito grande perante a região de entrada hidrodinâmica, nós já trabalhamos com a hipótese de que o escoamento está completamente desenvolvido desde aqui da região de entrada térmica. Bom, para escoamento turbulento, de novo, não vamos encontrar uma expressão tão simples, tá? De tal forma que nós vamos simplesmente assumir XFD sobre T, desculpa, XFDT dividido por D, no caso de escoamento turbulento, igual a 10. E aí, trabalhando com isso, dentro daquilo que a gente falou para a camada limite hidrodinâmica, ou seja, dentro do que a gente falou para o comprimento de entrada, para o XFDH, nós vamos ter o mesmo tamanho, tá? Para a camada limite turbulenta e para a camada limite hidrodinâmica, ou melhor dizendo, não a camada limite em si, mas para a região de entrada térmica e para a região de entrada hidrodinâmica. Bom, agora nós vamos passar a falar sobre temperatura média. E aqui, assim como a falta de uma velocidade de corrente livre justifica o uso de uma velocidade média para o escoamento interno, a falta de uma temperatura fixa para a corrente, ou seja, um T infinito associado a uma corrente livre, tá? Também justifica o uso de uma temperatura média. Para tentar chegar na definição dessa temperatura média, vamos começar lá com uma equação que vocês já viram desde o capítulo 1, Transcal 1, que aqui é igual a m ponto Cp que multiplica ΔT, onde o ΔT é a temperatura de saída menos a temperatura de entrada. E aí, só recapitulando, desculpa, essa equação, tá? O lado direito dessa equação representa a energia térmica de um líquido incompressível ou a entalpia, tá? Que nada mais é do que energia térmica mais trabalho de fluxo para um gás ideal, a qual é transportada pelo fluido. Então nós podemos reescrever isso daqui como sendo m.Cp que multiplica uma temperatura média, já que para fazer isso nós estaríamos pensando em termos de uma média, ou em termos de uma média, desculpa, vai ser nada mais, nada menos do que a integral ao longo da área de seção transversal, ρ, U, Cp, T, dA, tá? Onde o U vai ser um U de R e o T vai ser um T de R, tá? Então, fazendo uma multiplicação com CPT para cada uma das posições radiais, integrando isso ao longo da área da seção transversal. Isso daqui nos possibilita definir essa temperatura média, simplesmente explicitando ela aqui. Então, Tm se torna nada mais, nada menos do que a integral ao longo da área da seção transversal do tubo, que multiplica ρ1 CPT dAc dividido por m.Cp. Bom,
Agora, se nós assumirmos que ρ e Cp são constantes, e o escoamento no interior de um tubo, nós podemos reescrever essa equação como sendo a temperatura média nada mais vai ser do que 2 dividido pela velocidade média, que multiplica R0 ao quadrado, tá? Onde R0 é o raio externo, o raio interno do tubo, que multiplica a integral de 0 a R0 de 1 vezes T vezes R dr. Só lembrando que o m.cp_tm, isso aqui é importante lembrar, nada mais é do que a taxa na qual a energia térmica ou a entalpia é advectada com fluido. Conforme ele se move no tubo. Bom, então nós temos aqui uma definição preliminar para a temperatura média, tá? Quando tem função de P. E agora o que nós vamos fazer é apresentar a forma adequada para a lei de resfriamento de Newton para trabalhar com esse problema. Como nós estamos buscando uma temperatura média para assumir o papel de T infinito, nós também vamos utilizar isso na lei de resfriamento de Newton, falando que, olha, o fluxo de calor através da superfície vai ser igual a H, o coeficiente de transferência de calor local, que multiplica TS menos TM. Importante ressaltar que
ao contrário de t infinito, Tm varia na direção do escoamento. Não só na região de entrada, como também na região completamente desenvolvida. Por que isso deve acontecer? Tá? Porque se nós tivéssemos um caso igual do caso para a camada hidrodinâmica, onde a partir desse momento aqui nós vamos falar que, olha, a partir do ponto onde o escoamento está completamente desenvolvido, se nós fizermos du, dx, isso vai ser igual a zero. Aqui, se nós tivermos que d Tm dx for igual a zero, uma vez que Tm não é uma função de raio, Tm vai ser uma função exclusiva de x, isso daqui implica a não existência de transferência de calor. Ou seja, quando isso daqui ocorrer, nós não temos mais um processo de transferência de calor acontecendo. Tá? Dessa forma, Tm aumenta com x, se a temperatura da superfície for maior do que a temperatura média, e Tm diminui com x, se a temperatura da superfície for menor do que a temperatura média. Bom, então, se a nossa temperatura média, que vai ser a nossa temperatura de trabalho, continua variando ao longo da direção x, qual é o sentido de se falar em uma condição térmica completamente desenvolvida, tá? Ou seja, para que nós falamos de uma região completamente desenvolvida do ponto de vista térmico? Nós fazemos isso porque, embora a temperatura em si ainda esteja variando, é possível definir uma nova variável com uma temperatura dimensional que se torne independente da direção x. Então, o primeiro ponto é, se existe transferência de calor, nós temos que dTm dx é diferente de zero, ou seja, Tm é a função de x, e nós temos que dTr dx também é diferente de zero. A nossa temperatura em qualquer posição radial também vai ser uma função de x.
Assim, para a definição do escoamento termicamente completamente desenvolvido, nós precisamos definir uma nova variável que vai ser uma diferença de temperatura adimensional. E essa diferença de temperatura dimensional é definida de tal forma que ΔΔx do Ts de x menos o T de Rx dividido pelo Ts de x menos o Tm de x na região de escoamento, na região após a entrada térmica, tá? Na região térmica completamente desenvolvida, vai ser igual a zero. Na região de entrada isso não é verdade. Isso daqui só pode ocorrer em duas situações distintas. São as duas situações que nós comentamos aqui. Isso só vai acontecer se existir um caso onde a parede do tubo TS está a uma temperatura TS constante, tá? Ou um caso onde acontece um fluxo de calor através dessa parede do tubo, igual que duas linhas S igual a uma constante. Lembrando que nunca vamos ter essas duas situações acontecendo, eu estava fora da câmera, desculpa, nunca vamos ter essas duas situações acontecendo de forma simultânea, tá? Ou temos TS igual a uma constante, ou temos QS duas linhas igual a uma constante. E o que isso daqui nos diz? O que essa variação TS menos TR de x dividido por TS menos TM de x, colocando isso em termos de uma derivada em relação à direção x igual a zero, nos indica? Essa equação mostra que, embora o valor da temperatura, o valor absoluto da temperatura do nosso TR de x esteja mudando, tá? Embora o valor absoluto do nosso TM de x esteja mudando, a forma do perfil não muda. Então, na região termicamente desenvolvida, a forma do perfil vai ser uma constante. TR de x
forma desse perfil é independente de x? Se a forma do perfil é independente de x, isso leva a uma outra conclusão extremamente relevante. Nós chegamos à conclusão de que h sobre k não é uma função de x, ou seja, é uma constante. Então, no escoamento termicamente desenvolvido, de um fluido com propriedades constantes, o coeficiente de transferência de calor local independe de x. À primeira vista pode parecer estranho falar um coeficiente local que não depende de x, mas graficamente nós teríamos alguma coisa próxima disso daqui. Nós temos x, h, e esperamos que esse coeficiente tenha uma variação mais ou menos dessa forma, onde aqui nós teríamos a nossa posição x FDT e aqui nós chegaríamos no valor de HFD, tá? Ou seja, o H varia, no início ele possui um valor muito alto, um efeito semelhante, por exemplo, ao que temos lá no escoamento sobre a placa plana, tá? Você tem um contato de um escoamento até infinito, entrando em contato diretamente com uma placa a um TS. Vamos assumir um TS muito maior do que o T infinito, então você tem um coeficiente de transferência de calor local muito alto, devido a esse contato com um grande gradiente de temperatura. À medida que você percorre ao desenvolvimento da camada limite térmica, o valor de H vai caindo consideravelmente, tá? Até que no caso do escoamento interno, quando a camada limite se encontra, a camada limite desenvolvendo ao redor de toda a parede do tubo se encontra lá no meio, o valor de H passa a ser uma constante, não dependendo mais do valor de x. Bom, a equação 96, ou seja, a nossa
definição da temperatura adimensional, desculpa, também leva a outras duas considerações. Sendo elas ΔT, ΔX na região termicamente desenvolvida vai ser igual a dTm dx, também na região termicamente desenvolvida. Tá? Isso sendo válido para o caso que S duas linhas igual a constante. E ΔT, ΔX na região termicamente desenvolvida vai ser igual a Ts menos T dividido por Ts menos Tm vezes dTm dx, também na região termicamente desenvolvida, para o caso de Ts igual a constante. Tá? Ou seja, como a forma do perfil de temperatura não muda mais, se nós temos o fluxo de calor como uma constante, a derivada de T em relação a x vai ser igual à derivada da temperatura média em relação a x. Por outro lado, se nós temos que a temperatura da superfície do tubo é uma constante, a derivada de T em relação a x vai ser igual a essa constante, Ts menos T dividido por Ts menos Tm, que nos daria a nossa temperatura dimensional, e multiplica a derivada de Tm em relação a x. Bom, nós vamos parar esse vídeo aqui, tá? Depois, na sequência, nós vamos falar sobre balanço de energia para fazer a apresentação mais adequada dessa temperatura. É isso, pessoal. Muito obrigado.